Agora nós vamos começar uma série muito importante hoje, intitulada O Rei Está Entre Nós. Obviamente fazendo menção ao Natal, fazendo menção ao Rei que se encarnou, viveu entre nós, passou pelo processo do Calvário, porém ressuscitou ao terceiro dia, implantou o seu reino e consequentemente reina sobre a minha e sobre a sua vida. John Stott nos diz no seu livro A Cruz do Rei que o céu mudou de endereço, ou seja, nós temos a própria presença de Deus conosco, taberculando no meu e no seu coração todos os dias. O trono não está vazio, ele está ocupado. O Senhor Jesus se encontra governando todas as coisas. E ele nos deixou vários modelos a respeito do seu reino. E eu gostaria que você olhasse comigo hoje a João capítulo 1. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 14. Gostaria muito de incentivar você a ler na sua casa depois. João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. A princípio, eu quero ler com você o versículo 14, que está projetado aqui, e você pode acompanhar também na sua Bíblia, que assim nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus fale aos nossos corações, amém? Certamente você já leu algo a respeito, ou você já acompanhou um farol. Está dando para passar aí, meus irmãos? Projeção? Esse farol que fica na encosta de uma praia ou fica em uma ilha, esse farol, ele serve como um referencial para um comandante de um navio, de uma embarcação, quando essa embarcação está passando por um perigo, ou até mesmo dentro de um contexto normal, ela precisa chegar até aquela encosta, até aquela ilha. O maior farol que nós temos no Brasil fica na Bahia, e ele tem 30 metros de altura, cores diferentes, para uma visibilidade melhor na escuridão, e ele tem uma capacidade de alcance de 95 quilômetros. Um comandante que está em alto mar, está passando por perigo, ele consegue visualizar em meio à escuridão aquele ponto de claridade, aquele ponto de luz. E se você buscar alguns relatos, você vai perceber que muitas pessoas conseguiram se salvar por causa desse ponto de referencial. Quando eu e você olhamos para esse mundo onde nós vivemos em um mundo marcado pelas trevas. É óbvio que nós temos a presença de Deus conosco, mas há muitas pessoas aprisionadas. Você conhece uma pessoa que se encontra aprisionada? Não apenas uma prisão física, mas uma prisão espiritual. Há muitas pessoas que se encontram aprisionadas em vícios, há muitas pessoas que se encontram aprisionadas em prostituição, há muitas pessoas que se encontram aprisionadas pelo mamon, ou seja, pelo dinheiro, que é o Deus desse século. Há muitas pessoas que se encontram aprisionadas por pensamentos negativos, que podem levar até mesmo à morte. Há muitos jovens e adolescentes que estão se perdendo ao longo da caminhada por causa de um cenário de trevas, de um cenário de escuridão. Eu gostaria que você não negligenciasse essa realidade. A palavra de Deus nos diz que eu e você não lutamos contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Muitas vezes você não tem conhecimento disso, mas você não imagina a batalha espiritual que nós enfrentamos domingo após domingo para ter um tempo aqui falando da palavra, um tempo adorando ao Senhor.
Você consegue entender a batalha espiritual que está sendo travada nesse momento aqui? Há uma batalha espiritual invisível, que eu e você não conseguimos identificar. Nós vivemos em um mundo marcado por muitas guerras, guerras entre nações, guerras que marcaram a história, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos guerras urbanas. E o mais triste, sabe onde nós vivemos guerras? Na família. Quantas famílias não vivem em guerra? Quantas famílias já não perderam o diálogo? Quantas famílias não estão dando vazão para as trevas? Quantas famílias não estão se distanciando do trono da graça? E estão provando de um tempo de ceticismo. O que significa isso? Uma dúvida constante a respeito da presença do Senhor. Aquele que contesta tudo, aquele que não crê no Senhor Jesus, aquele que descarta a boa e perfeita religião. Eu e você vivemos em um tempo também de grande sofrimento. Como pastor, falo com você com propriedade a respeito disso. Quantas pessoas, sofrimentos que fazem parte da caminhada, mas sofrimentos que são gerados por causa desse cenário de trevas. O que eu estou dizendo para você nessa introdução aqui é que você preste muita atenção. Todos os dias eu e você somos atacados, todos os dias a nossa casa é atacada. Porém, o Senhor está conosco como um leão, nos protegendo, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Nada pode acontecer comigo, com você, sem a permissão dEle. Mas nós vivemos em um cenário difícil. Olhe comigo esse versículo para você entender um pouquinho mais. 1 João capítulo 5, do versículo 18 ao 19, assim nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Guarde isso com você agora. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que João está nos dizendo com relação a isso é que eu e você somos nascidos de Deus. Meu irmão e minha irmã, nada pode tocar a sua vida e a sua casa se não passar pela permissão do Senhor. Em contrapartida, o que João está nos dizendo é que há muitas pessoas que são controladas pelo maligno. São muitas realidades que evidenciam para mim e para você pessoas escravizadas pelo poder das trevas. Tem um versículo que nos faz refletir muito sobre isso. Quando Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus, o texto nos diz que o diabo entrou em Judas, mas nós não tivemos nenhuma manifestação corporal. O diabo tomou a mente e o coração de Judas, o texto diz isso. E na sequência Judas traiu o Senhor Jesus por causa de algumas moedas. Guarde isso com você. Nós vivemos em um cenário de opressão, mas a boa notícia é: o maligno não pode tocar na minha e na sua vida. Eu me encontro muitas vezes com pais que estão apavorados, dizendo: quando meu filho chegar na faculdade, ele vai se perder, ou meu filho se distanciou um pouco da igreja. Se você fez o trabalho de base, e se acima de tudo a sua família está consagrada ao Senhor, o seu filho não vai se perder. Ele pode passar por oscilações, mas ele pertence ao Senhor, ele foi consagrado ao Senhor, ele está na presença do Senhor, e a sua família pertence ao Senhor. Detalhe importante: tem muitas pessoas que frequentam uma igreja como a nossa e que têm medo de possessão, né? Tem medo de possessão porque elas entendem que o inimigo pode jogar no ventilador os seus pecados, né? O inimigo pode fazer com que essa pessoa passe por um processo de humilhação. Se for da vontade de Deus, isso pode acontecer. Por isso que eu e você devemos andar em santidade todos os dias. Por isso que eu e você devemos entender aquilo que Paulo nos diz: a carne milita contra o espírito, eles não se dão bem. Todos os dias nós travamos uma batalha, não apenas no campo físico, mas no campo invisível, no campo espiritual. A palavra de Deus nos diz que o inimigo veio, me ajuda aí, para matar, roubar
e destruir. Você pode repetir? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. É óbvio que o texto continua dizendo que o Senhor Jesus veio para que possamos ter vida e vida em abundância. Para que eu possa seguir aqui a última questão com relação a isso. O inimigo, ele tenta todos os dias destruir a minha e a sua família. Ele tenta todos os dias destruir o meu e o seu casamento. Ele tenta todos os dias perverter o meu e o seu pensamento. Ele tenta todos os dias nos destruir, mas nós pertencemos ao Senhor Jesus. A nossa vida se encontra nas mãos dele. Quando nós pensamos a respeito dessa temática, o Tim Keller escreveu um livro maravilhoso que se chama O Natal Escondido. E tem uma frase desse livro que resume o que nós estamos conversando aqui. Ele assim nos diz, a respeito do significado do Natal: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a grande mensagem do Natal. A grande mensagem do Natal é que o menino nasceu em uma manjedoura. A grande mensagem do Natal é que o menino nasceu em uma manjedoura e, consequentemente, ele mostrou para o mundo que ele é o Salvador. Nós não podemos nos salvar, mas nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Nesse mundo em trevas, nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Você entende isso? Nós não podemos nos salvar. E quando nós olhamos para esse texto, olhe um pouquinho para o texto aí, para você entender algumas questões que são importantes. João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, nós temos algumas realidades importantes. Nos fala a respeito da encarnação do Senhor Jesus. Também nos fala sobre salvação. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Nos fala a respeito de um cenário de trevas, de escuridão, hein? Você tem medo de quarto escuro? Tem? Não, né? Tem gente adulta que tem, viu? Tem. Estou falando para você que tenha. Hã? Aí, ó, já estou vendo aqui a cara de alguns, já vejo gente assustada. Faz um barulho então, meu filho. Dobra o joelho e aí clama o sangue do Senhor Jesus. Não é verdade? Só que esse cenário de trevas aqui é um cenário muito mais profundo. É o poder das trevas, que não está na mesma proporção do que o Senhor Jesus, mas é o poder das trevas. Esse texto também nos fala sobre rejeição. Olha comigo aí, por favor, o versículo de número 10. O versículo de número 10 nos diz que o verbo estava no mundo, porém o mundo rejeitou. O versículo de número 11 fala também a respeito disso. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Olha comigo o versículo 12. O versículo 12 assim nos diz que todo aquele que se render ao Senhor Jesus se tornará filho dele. Ou seja, o que esse texto está nos ensinando? Que muitas pessoas ainda rejeitam o Senhor Jesus, que muitas pessoas negligenciam o Senhor Jesus. Nos fala sobre rejeição, nos fala sobre luz. Posso te dar uma dica? Se você ler na sua casa depois com calma, do versículo 1 até o versículo 14, por 7 vezes nós encontramos a palavra luz. Porque o texto está enfatizando a respeito da luz que é o Senhor Jesus. E o verbo aí no hebraico, esse verbo que nos diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é apenas o verbo, o logos, a palavra, mas é o verbo que viveu entre nós, é o próprio Senhor Jesus, que mostrou para mim e para você, e tem mostrado que Ele é o Rei, e deixou para mim e para você os seus ensinamentos. Olha aqui para a projeção, por favor. Esse texto está combatendo 2 heresias que nós tínhamos naquele contexto. A primeira heresia era a respeito do docetismo. Você já ouviu falar sobre isso? Docetismo? O docetismo colocava em xeque a encarnação do Senhor Jesus e, obviamente, a sua ressurreição, dizendo que o Senhor Jesus não tinha se encarnado. Era uma corrente filosófica que surgiu no primeiro século, que estava contestando a encarnação do Senhor Jesus. Se nós estamos contestando a encarnação do Senhor Jesus, logo nós não temos um Salvador. Essa era a ideia central dessa heresia. A segunda heresia
era o gnosticismo. O que significa isso? Esse conjunto de crenças, essa mescla religiosa, esse politeísmo, não monoteísmo, mas a crença em vários deuses. Sabe quando aconteceu isso? 476, os primeiros Jogos Olímpicos, nós tivemos basicamente o surgimento do panteão dos deuses no contexto grego. Nós precisamos adorar vários deuses, porque nós não acreditamos na divindade. E esse texto está combatendo essa realidade. E esse texto vai falar a respeito de algumas questões que são importantes. O versículo 14 assim nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você assentado aí, quais são os ensinamentos que você tira desse versículo? Quando você olha para Jesus, para o verbo que se encarnou, quais são os ensinamentos que você tira? Na sua concepção, na sua interpretação. Esse texto nos ensina que esse verbo que habitou entre nós, ele nos mostrou a sua graça, a sua verdade, a sua glória, ele nos apontou o caminho, ele pisou nesse solo. O livro do Paul Miller fala sobre isso, né? O amor andou entre nós, o céu tocou a terra, o Senhor Jesus andou entre nós, curou pessoas, libertou pessoas, confrontou pessoas, mostrou a sua graça, o seu amor, a sua verdade, e tem nos ensinado dia após dia que nós devemos viver mediante esses valores. Nós devemos viver mediante a graça do Senhor Jesus. Nós devemos viver mediante a verdade do Senhor. Só um ponto muito importante aqui. Você está com a sua Bíblia aí? Caso você queira acompanhar, abra no mesmo livro de João, capítulo 8. No versículo 32 você diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você olhar João capítulo 8, versículo 44, o que nos diz aí? Certamente você já se deparou com esse texto alguma vez. João capítulo 8, versículo 44, que nos fala que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira e o Senhor é o pai da verdade. E aqui nós temos uma bifurcação. Posso falar algo sério com você? Olha para mim aqui, por favor. O cristão que mente, eu vou repetir. O cristão que mente, ele tem a sua vida associada a traços que se encontram no reino das trevas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Quando Jesus diz: eu transmiti graça, ou seja, eu toquei no intocável, ou seja, eu salvei o indigno, ou seja, eu salvei todos aqueles que viriam, eu e você. Quando ele nos diz que ele caminhou entre nós, cheio de verdade, porque nós não encontramos na vida de Jesus nada que não está alinhado com aquilo que ele falou. Tudo o que nós encontramos na vida de Jesus está alinhado com o seu ensino. Logo, eu e você não podemos ter uma vida marcada pela mentira. Mas há muitos cristãos que vivem uma mentira, projetam um trabalho que não existe, acabam mentindo para várias pessoas, acabam criando narrativas, e isso é tão habitual que depois essa pessoa acaba mentindo na sua família, no casamento, para os filhos, para o seu patrão, para o seu funcionário. Ou seja, é um cenário totalmente marcado pela mentira. E eu vou repetir pela última vez essa questão. Meu irmão e minha irmã, se a nossa vida está sendo pautada pela mentira, você consegue entender que há prisões que são muito claras e há prisões que são muito sutis? Aquele que mente pensa que ele não está aprisionado porque ele já se habituou com a mentira. O nosso irmão Juninho orou durante o momento da ceia dizendo que nós pregamos o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é: não há espaço para mentira. Tanto que as Escrituras nos falam que Jesus se encarnou, mostrou a sua verdade. Também nos fala
que o Pai não é homem para mentir, nós vamos seguir aqui entendendo que nós vimos a sua glória, vimos o seu poder, vimos a sua presença nesse mundo, o Rei caminhou entre nós e nos deixou um legado. O legado é: vivamos uma vida marcada pela graça, pela justiça, pela correção boa e bíblica, e vivamos na verdade. Amém, irmãos? A mentira destrói casamentos, hein? A mentira é tão sutil porque alguém liga para mim, para você, nosso filho está do nosso lado, e muitas vezes nós falamos assim: olha, fala que eu não estou. Você consegue entender isso? Como é sutil o avançar das trevas na minha e na sua vida. Tomemos cuidado com isso. Somos falhos, erramos, mas que o Senhor nos dê uma vida marcada pela verdade. Amém, gente? Caminha comigo um pouquinho mais nesse texto. Eu gostaria que você lesse o versículo de número 4, que está projetado para você. O versículo de número 4 nos fala a respeito do verbo da vida. Você pode ler bem forte o que nos diz aí? A vida estava e está em Jesus. Não há vida fora da presença de Jesus. Nós devemos nos relacionar com o Senhor todos os dias. Nós devemos almejar a sua presença. Você consegue entender que muitas vezes nós investimos o nosso tempo naquilo que é bom, não que seja errado. Nós investimos o nosso tempo em relacionamentos, investimos o nosso tempo no trabalho, investimos o nosso tempo nos estudos, investimos o nosso tempo em viagens, mas nos relacionamos muito pouco com o Senhor Jesus. O Dallas Willard tem um livro que nos fala que nós devemos viver acima da mediocridade. Sabe o que significa, biblicamente, viver acima da mediocridade? Nós devemos provar de uma vida plena. Eu fico tentando imaginar essa afirmação do Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 10, quando ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Você pode me ajudar? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Me ajuda aí. O que significa uma vida abundante? Alguma pessoa pode falar aí uma frase? O que significa uma vida abundante? Tenha vergonha não. Na sua concepção, se você estivesse aqui no meu lugar agora, o que significa uma vida abundante? Cheia de paz. O que mais? Cheia de graça. O que mais? Oi? Uma vida abençoada, chuvas de bênção. Uma vida com lutas e com dificuldades, sim, porque todos nós temos. Mas uma vida cheia da luz, cheia da graça do Senhor. A vida está nele. Se você não leu, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Você já leu o último livro de Salomão? Alguns pregadores dizem algo assim, né? Salomão foi um homem mais sábio que pisou na terra ao longo da história. Que frase mais sem cabimento, né? O homem mais sábio que pisou nessa terra foi o Senhor Jesus. Salomão, sim, era um homem sábio, mas cheio de erros e acertos. Tanto que ele começa o seu livro, o seu último livro, já na sua velhice, com 96 anos. Ele escreve o livro de Eclesiastes. E o primeiro capítulo, se você não estiver bem, você entra em depressão, hein? Certo? Porque ele é niilista. O que é niilista no contexto grego? Aquele homem que não entende que a vida tem sentido, que a vida é vazia. E Salomão começa dizendo: olha que ladainha danada, hein? Salomão, os rios vão para o mar e o mar não se enche. Os ouvidos não se cansam de ouvir, os olhos não se cansam de enxergar. Geração vai e geração vem, e nada de novo acontece. O sol nasce e o sol se põe, e nada de novo acontece. Ah, misericórdia, se eu encontrar com esse homem aí, foi, irmão, brinca não, ó, tá louco, você já acabou com o meu dia, cara. Já destruiu o meu dia, Salomão. Você consegue entender? Agora, leia aí ou anote. Depois, lá no seu último capítulo, capítulo 12, versículo 13, Salomão entra num processo de sabedoria, e ele diz: a conclusão é, todo homem deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é essencial para a sua vida.
Nós estamos falando de um homem que tinha muitas posses. Nós estamos falando de um homem que na cultura veterotestamentária era um homem muito sábio. Nós estamos falando de um homem que errou e que acertou, e de um homem que no último livro dele, ele diz, a suma é, devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, devemos viver para Ele, a vida está no Senhor Jesus, amém? E sabe quem é o portador dessa boa notícia? Sabe quem é o portador dessa boa notícia? Eu e você somos portadores dessa boa notícia. Aleluia, amém? Você já imaginou quando o Senhor Jesus caminhava pelas ruas empoeiradas do mundo antigo? Se encontrava com uma grande multidão, tocava nas pessoas, curava essas pessoas e libertava essas pessoas. Você já imaginou quantas pessoas que estavam e quantas pessoas que estão vazias hoje? Com o coração vazio? Quantos ricos que estão com o coração vazio? Quantas pessoas que vivem uma religião como eu e você vivemos, estão com o coração vazio? Essa semana, na terça-feira, para subir a estatística de uma forma muito negativa, nós tivemos mais um pastor, jovem pastor, que na cidade de Limeira, conhecido nosso, tirou a sua vida. Aproximadamente 38 anos, deixou uma família. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Certamente tem um histórico que nós não conhecemos, mas o que eu estou dizendo para você é que todos nós aqui, a cada dia mais, possamos entender que o sentido da vida não se encontra necessariamente em coisas materiais, mas se encontram na presença do Senhor Jesus. Talvez há pessoas que falam aqui à frente, há pessoas que estão assentadas aí, pessoas que lideram grupos da igreja, mas essas pessoas estão vazias. Ainda não se encontraram com Jesus, e aqui é o grande paradoxo, né? Pessoas que pregam e que ensinam, mas que ainda não se encontraram com o Senhor Jesus. Pessoas que estão há anos frequentando uma igreja, à semelhança de Nicodemos, mas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que ainda não se encontraram com essa vida abundante, com essa vida totalmente repleta, encharcada pela presença do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui? A pergunta que surge para mim e para você, para a gente encerrar, é esse momento. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você lembra o farol? Na escuridão? Quem é o nosso farol na escuridão? Jesus. A vida estava nele. Soprou o fôlego da vida. Caiu o gnosticismo, caiu o docetismo, caiu o niilismo. Nós temos o real sentido da vida. A última questão que eu quero compartilhar com você aqui, o último versículo, é o versículo de número 5. Gostaria que você lesse mais uma vez, bem forte. Esse versículo nos ensina a respeito da luz, que é o Senhor Jesus, o verbo que gera luz. Você pode ler bem forte o que nos diz aí? A luz que resplandece nas trevas. Essa semana passada, que o pastor Rômulo estava em casa, nós estávamos lembrando de um episódio que aconteceu no ano 2000, quando eu já tinha alguns meses na igreja, e depois de aproximadamente 4 meses eu tive uma queda, e voltei a fazer o que eu fazia. Eu me lembro que era por volta de 1h da manhã, meu pai era caminhoneiro, chegou de viagem, meu pai nunca tinha me batido. E ele chegou em casa e perguntou para minha mãe, onde está o Júnior? E eu suponho que a minha mãe tenha falado para ele assim, olha, você já sabe onde ele está. E ele foi até onde eu estava, naquela boca de fumo. Chegando lá, meu pai me deu um tapa na cara, que foi o melhor tapa que eu recebi. Me deu um tapa na cara, e aqui não estou fazendo apologia à violência não, viu gente? Cada situação tem o seu contexto. Voltei para minha casa, minha mãe estava na cama, e eu estava meio alucinado. Eu lembro como se fosse hoje, tinha um prato de comida do lado da minha mãe.
Eu me assentei do lado dela, comecei a comer. Meu pai, na cozinha, estava chorando. E quando eu comecei a comer, eu tive uma crise e eu joguei o prato. Caiu no chão, sujou tudo. Meu pai já estava mais calmo, veio, regularizou a situação. No dia seguinte, por volta de 9 horas da manhã, eu trabalhava à tarde numa empresa. Lembro como se fosse hoje. Em Minas, geralmente, a janela dá de frente com a calçada. Bateu na janela um homem, um Siena prata, e era o pastor Rômulo. E ele falou comigo, olha, vamos sair para fazer algumas visitas. E eu falei para ele, você sabe o que aconteceu, né? Ele falou assim, eu não quero saber. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Vamos fazer as visitas? Vamos. De lá para cá, eu nunca mais caí. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque você não pode subestimar o poder das trevas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que há muitas pessoas que frequentam uma igreja como a nossa, que se assentam domingo após domingo aqui. Há muitas pessoas que estão falhando no casamento. Isso é uma forma de queda. Há muitas pessoas que estão falhando no linguajar, que vivem em casa falando palavrões terríveis. Há muitas pessoas que estão falhando na conduta, no trabalho. Há muitas pessoas que estão falhando na educação dos filhos, que estão dizendo constantemente, você é um burro. Há muitas pessoas que estão negligenciando o cuidado com a família e de uma forma sutil, por meio do celular, muitas coisas estão entrando na minha e na sua casa. Mas eu e você nos valemos que somos cristãos e muitas vezes fazemos vista grossa. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, abra os seus olhos. Não subestime o poder das trevas. Todos os dias o inimigo está como um leão, rugindo ao nosso derredor. A palavra de Deus fala isso. É óbvio que ele não é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é Jesus. A palavra de alerta para mim e para você é, tome cuidado com a sua casa. A sua casa é preciosa para você? Amém? A sua casa é preciosa para você? Tome cuidado. Tome muito cuidado. Olha o que o João Calvino nos diz, e isso passa por uma leitura da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada. Ela nos ensina acerca de Deus, revela o seu plano de salvação e evidencia a sua atividade na criação e sustentação do mundo. Ela nos ajuda a entender o que significa a vida sem Deus e o que o futuro nos aguarda quando nós nos unimos a Ele. João Calvino basicamente está falando, quer ter uma vida frutífera, quer ter uma vida marcada pela luz, viva os ensinos da palavra de Deus. Sabe por quê? Olha o que nos diz aqui, esse texto maravilhoso, é o penúltimo slide, olha o que nos diz aqui. Jesus dizendo no Sermão do Monte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você entendeu esse versículo aqui? Qual luz que vai brilhar? Qual luz que vai brilhar? A vossa? Está falando de quem? De mim e de você. A vossa luz. É óbvio, a luz de Cristo que está em nós. A luz de Cristo que está em nós. As pessoas irão olhar para a minha vida, para a vida do Gilmar, para a vida do Gui, para a vida do Leandro e assim por diante. E elas vão enxergar duas coisas. Ou elas vão enxergar a luz de Cristo, ou elas vão enxergar o poder das trevas. A pergunta para mim e para você é, as pessoas estão enxergando na minha vida e na sua vida, Jesus ou o poder das trevas? Eu vou repetir. As pessoas estão enxergando na minha e na sua vida, Jesus ou o poder das trevas? Que possamos glorificar o nome do Senhor Jesus com as nossas atitudes, amém? Concluindo, leve para sua casa essas verdades. Que texto maravilhoso, gente. Que texto rico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos um modelo. O modelo é Jesus. Nós temos um modelo de vida.
nós temos um modelo de conduta, nós temos a carta magna, nós temos o manifesto do rei. Jesus é o nosso modelo de vida. Nós podemos ter uma vida abundante, não uma vida medíocre, mas uma vida abundante, uma vida cheia da presença do Senhor Jesus. E por fim, Jesus é a luz do mundo, a luz que dissipa o poder das trevas, a luz que salva, que cura, que redime, que transforma, a luz que abençoa a minha e a sua casa. Se você está simbolicamente falando na escuridão, não se esqueça dessa imagem, que é a imagem do farol. Em meio àquela escuridão, nós podemos enxergar Cristo Jesus. Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa luz. Amém, gente? Vocês podem se colocar em pé? Chamar o pessoal da música aqui à frente. Gostaria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouco. Feche os seus olhos um pouquinho e diga, ore você, diga: Senhor Jesus, eu queria que você levasse esse momento muito a sério. Talvez seja você, ou talvez seja alguém que você conheça, porque participar de uma igreja não implica muitas vezes em ter uma vida completamente liberta. Ore nesse momento dizendo: Senhor Jesus, me livra daquele vício, Pai. Faça um voto com o Senhor Jesus aí, no sentido de pedir para que Ele te liberte. Fale: Senhor Jesus, me liberte de toda e qualquer mentira, Pai. Fala: Senhor Jesus, me livra de mim mesmo, Pai, porque muitas vezes a minha carnalidade me leva para distante do Senhor. Ore aí, Senhor, se você tem conhecimento espiritual, e eu tenho certeza que você tem, diga: Senhor Jesus, a minha vida é tua, a minha casa é tua, e o maligno não pode tocar em nada que pertence ao Senhor. Diga aí: Senhor Jesus, Tu és a luz na escuridão, Pai, eu quero viver nessa luz. Eu quero que o meu casamento viva nessa luz, eu quero que o meu filho, a minha filha vivam nessa luz, eu quero que o meu trabalho viva nessa luz, eu quero que os meus relacionamentos vivam nessa luz. Diga aí: Senhor Jesus, o Senhor é cheio de graça, cheio de amor, cheio de verdade, me ajude a viver esses valores. Pai, nesse momento nós oramos, clamamos ao Senhor, finalizando aqui a mensagem, entregando a mensagem por meio da oração. Pai, talvez há pessoas aprisionadas aqui, mas o Senhor pode promover libertação nessa manhã, Pai, em diversas áreas aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o céu tocou a terra. Nós te louvamos porque o Rei está entre nós. Te louvamos porque Tu és a nossa luz que dissipa toda a treva. Tu és o nosso Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós queremos provar dessa vida abundante, Senhor. Não de uma vida rasa, superficial, mas de uma vida abundante na Tua presença, Senhor. Em todas as áreas, nós queremos uma vida abundante, mas acima de tudo, na nossa comunhão com o Senhor, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Diga para a pessoa que está perto de você que a luz de Cristo brilhe na sua vida e na sua casa. Vou repetir: que a luz de Cristo brilhe na sua vida e na sua casa. Fala mais uma vez bem forte aí: que a luz de Cristo brilhe na sua vida e na sua casa. Vamos louvar ao Senhor.